Olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer agora uma série sobre o assunto que é muito recorrente nas minhas redes sociais, que é sobre se o autista é leve, né, nível 1, moderado, nível 2 e severo, que é o nível 3. Então eu vou fazer 3 vídeos para explicar um pouquinho para vocês qual é essa diferença. Lembrando que eu só sou uma mãe que estudo sobre esse assunto. Então, se vocês quiserem colocar outros sintomas, vocês coloquem aqui embaixo que eu dou uma lida depois. Eles têm menos sintomas de autismo, eles têm menos característica de autismo, e aí também se enquadra os da síndrome de Asperger. Eles acabam se saindo muito bem na vida, precisando de pouca terapia ou alguns casos nenhuma. Claro que eu vejo muito, eu estudo muito e eu sei que realmente eles vão precisar, né, em alguma hora da vida, fazer terapia comportamental, né? Só não é tanto como nos outros níveis. O autista nível 1 acaba não interferindo também nas relações ou no trabalho, mas podem não conseguir manter uma conversa. E às vezes eles têm muito hiperfoco e gostam de falar sobre os seus assuntos próprios, mas eles conseguem sim ter conversas quando eles estão interessados no assunto. Eles são capazes de se comunicar verbalmente. Então, isso para mim é o mais importante desse quadro, porque com certeza as pessoas vêm me perguntar, né? Uma criança de 2 anos que não fala nada, é leve, né? Que o médico saiu do médico, o médico diz que é leve. Como que vai ser leve se é o nível de suporte que essa criança precisa, né? Se uma criança de 2 anos tu faz tudo por ela e ela ainda não fala, né? Como que ela vai ser leve? Não tem como, né? Então, autista em bebê ali, 2 até considerado 3 anos, 2 anos e meio, não existe esse autismo leve. Já entraria no moderado se não fala nada, se não se comunica. Podem também precisar de um auxílio, mas muito pequeno, né? Para estar na vida, no dia a dia, para as coisas do lar, né? Para as práticas domésticas ou as práticas de atividades diárias. Podem ter dificuldade de trocar de atividade e ter problemas na organização e planejamento dificultam a independência. 30 a 40% do espectro se encaixa aqui no nível 1. Então, eles não podem ter deficiência intelectual associada ou como comorbidades, né, como uma doença junto com autismo. Geralmente eles têm o QI acima de 70 pontos, para quem não sabe. Então, abaixo de 70 tem deficiência intelectual. Eles têm que ser funcional para se enquadrar no nível 1. Eles podem também ter problemas para falar de eventos passados, quando é perguntado, por exemplo, Luiz, o que tu fez ontem? Às vezes eles não sabem comunicar, não é que eles não se lembram, eles não conseguem às vezes comunicar isso, mas isso com terapia e apoio, no futuro com certeza eles vão conseguir. Eles são independentes na escola, eles não vão precisar do assistente terapêutico ou de um monitor, de material adaptado, porque como o QI deles está preservado, eles vão aprender que nem uma criança neurotípica. Ele não pode ter uma grande dificuldade de se expressar, tanto com a linguagem não verbal e verbal, né? Ele tem que ser verbal, sim, mas a linguagem não verbal, que é as expressões do rosto, elas têm que saber comunicar também. Eles podem, sim, ter essa dificuldade, mas ela tem que ser considerada leve. Eles podem também não entender os sinais sociais. Podem ser ou parecer inadequados numa conversa, não saber a expressão do outro na hora de parar de falar, porque a gente, neurotípico, a gente sabe, não somos todos que sabemos disso, né, com certeza, mas a gente sabe um pouco a hora de parar, o que a gente vai fazer num casamento, no evento social. Às vezes o autista leve, ele não tem essa percepção. Então, por isso, sim, teria que ter um pouquinho do apoio da família, né, ou de um terapeuta para ajudar ele nisso. Mas também não pode ser muito. Eles aprendem o que é ensinado. Na escola, por exemplo, eles aprendem e não esquecem. Então, eles fazem bastante uso do que eles aprendem, não precisa também ter tanta repetição. Eles conseguem também interagir socialmente.
às vezes com um pouquinho de apoio ou um incentivo, né? Mas não pode também ser um grande incentivo. Aceitam a melhor as mudanças de rotina. Eles não têm aquela inflexibilidade que os outros, dos outros níveis têm. Então, para eles é um pouco mais fácil, às vezes, mudar os móveis de lugar da casa, às vezes ir para um hotel, né, na hora das férias, algo desse tipo, precisando de pouco suporte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho o que que é esse nível 1, né? O Rafael, ele tem 3 anos, ele não se enquadra no nível 1 porque ele não tem autonomia, né? Ele é só uma criança de 3 anos, ele ainda não fala, então ele não teria como se encaixar nesse nível. E lembrando que geralmente a síndrome de Asperger que está nesse nível são aqueles que vão ser às vezes descoberto o autismo dele com 6 anos, 7 anos, porque às vezes eles se parecem muito com o neurotípico. Então, se o bebê de vocês ainda não fala, com certeza ele não está no nível 1. Até o próximo vídeo.